Seja muito bem-vindo, Cadu. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com você. Cadu, eu separei 4 tópicos para a gente Sim, conversar nessa live, tá? sim, O primeiro eu gostaria que você fizesse para a gente, Cadu, uma linha do tempo da sua vida, de onde você nasceu, cresceu, com quantos anos começou a praticar as artes marciais, das muito dificuldades bom. que você enfrentou para começar. Sim, sim. Então, meu nome é Carlos Eduardo Freitas, né, mais conhecido como Cadu, nascido em Varriçai, e desde criança eu sempre tive uma conexão muito grande com o esporte, independente de ter sido arte marcial ou não. Eu sempre tive uma conexão de estar em movimento, estar praticando esporte, estar, né, estar envolvido nisso. Eu, até então, de início, eu me dediquei muito ao futebol. Realmente amava muito isso. Porém, eu tive uma frustração no futebol, que isso acabou que me abateu muito. Até que um dia a minha mãe tinha me feito um convite para fazer uma aula de arte marcial. E até então eu pensei assim, tá, eu vou fazer, mas não sei nem se eu vou gostar, não sei se é minha praia. Até que eu fui. Isso eu devia ter meus 12 anos de idade, 10 anos de idade em diante, sim. Eu fui e foi como se eu tivesse me descoberto, como se eu tivesse me achado no lugar que eu sempre tinha que estar. Foi uma conexão muito forte. E a partir de quando que eu tive meu primeiro contato com a arte marcial, a sensação que eu tive foi assim, cara, eu não quero parar isso nunca mais. Eu quero continuar com isso aí pro resto da minha vida. E eu sempre olhei a figura do professor e eu sempre admirei muito. Então, eu olhava as figuras que eu tive de professores e eu sempre falava assim, cara, eu quero muito ser professor um dia, eu quero muito poder ensinar, eu quero muito poder ajudar a disciplinar, a educar. Antes mesmo de pensar, antes mesmo de conhecer esse mundo de atleta, eu tive o primeiro sonho de ser um professor. Então, eu me dediquei muito. Então, eu comecei certinho mesmo nas artes marciais com os 12 anos de idade e hoje eu tenho 25 anos de idade e eu nunca parei. Eu nunca tive um tempo que eu falei assim, cara, esse tempo aqui eu não treinei, nesse tempo aqui eu me afastei das artes marciais. Não. Durante toda a minha vida, as artes marciais sempre estiveram em contato comigo. Foi uma coisa que eu nunca parei, nunca teve uma pausa. E é uma coisa que talvez se eu não tivesse tido contato com as artes marciais, eu seria outra pessoa, porque as artes marciais moldou o meu caráter, me ensinou muito sobre dificuldade, porque independente de dificuldades que vieram a surgir no longo da vida, como dificuldade financeira, algumas perdas que a gente tem familiares, algumas coisas difíceis, algumas situações difíceis que a gente passa, a arte marcial sempre me ensinou muito, porque na arte marcial a gente tem que ser persistente, a gente tem um lema que eu sempre adotei muito para mim foi a resiliência, que cara, continuar mesmo que não esteja bom, continuar mesmo que esteja doendo, continuar mesmo que não esteja favorável para mim, mas sempre em frente, sempre seguindo em frente. Então, isso são pilares que a arte marcial me trouxe e que moldaram o meu caráter, moldaram quem a pessoa que eu sou hoje. Então, disciplina, respeito, lealdade, persistência, resiliência, isso são coisas que fazem parte de mim. E são coisas que eu sempre, quando eu estou dando aula, quando eu estou tendo contato com crianças, com alunos novos, são coisas que eu sempre tento implementar neles também. Pelo fato de saber como isso mudou, como isso trouxe benefício para a minha vida e também trazer esse benefício para outras pessoas também. Então, para a gente começar essa linha do tempo, a sua Sim. jornada nas artes marciais começou em Versailles, quando você E, tinha 13, né? Você falou. e isso aí. Foi seu primeiro contato com o esporte, né? Antes Exatamente, você exatamente. era da galera do futebol, como você me comentou, Exatamente. Era né? da galera do futebol. Não era muito ruim, não, mas fui mais talentoso na luta. Na luta eu me achei mais. Vamos lá, Cadu. Então, você cresceu em Versailles mesmo. Sim, durante toda a minha infância, minha adolescência, eu morei em Varriçai.
tive um período de aproximadamente quase 2 anos assim que eu morei no Rio de Janeiro, que é a trabalho, porém também tive contato com a luta, tive contatos profissionais lá em equipes grandes, então no quesito das artes marciais nunca parei. Certo. E aí, Cadu, você começou com quantos anos mesmo a se dedicar? Já foi com 13 anos? Não, com 13 anos eu tive meu contato, com 13 anos eu me apaixonei, eu comecei a entender como era mais ou menos esse mundo, mas o meu contato mesmo assim na área de atleta, na área profissional, foi com 15 anos. Com 15 anos que eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira luta de Muay Thai. Então, aí que começou de fato esse sonho de ser um atleta, de ser um atleta profissional. Começou com 15 anos de idade. Com 13 anos eu conheci a arte marcial de forma isolada, comecei a praticar, e devido à constância, devido à dedicação nos treinamentos, os professores foram falando, cara, você tem talento, você tem potencial, se você quiser, você pode fazer uma lutinha, você pode fazer isso se você quiser. Então, com 15 anos eu tive a minha primeira oportunidade lutando Muay Thai, e desde então nunca mais parei, nunca mais. E quais foram as dificuldades que você enfrentou durante esses anos que você, de criança até adolescente, praticando o Muay Thai? Então, quando comecei na parte quando eu estava com meus 3 anos de idade, quando eu tive o contato em si com a arte marcial, até então eu não conhecia tanto a dificuldade dessa área, porque eu fazia como se fosse uma coisa por defesa pessoal e qualidade de vida. Eu ainda não conhecia essa área esportiva, essa área, a parte profissional do esporte. Com 15 anos que de fato eu tive a minha introdução nessa área esportiva como atleta, aí eu comecei a conhecer o que? É a parte que muitos atletas, não só eu, mas muitos atletas sofreram e ainda sofrem, que é a falta de apoio. Infelizmente, às vezes a gente tem oportunidades, a gente tem grandíssimos eventos, a gente tem oportunidades que a gente pode estar indo e estar fazendo nosso nome, estar sendo reconhecido, porém, infelizmente, como a gente está no início de uma carreira, a gente não tem tanto apoio, às vezes falta um apoio financeiro, porque às vezes, infelizmente, é caro, porque a maioria dos eventos bacanas, assim, que tem mais visibilidade, são eventos longe. E a gente, assim, morando no interior, acaba que dificulta bastante, porque tem gasto com passagem, tem gasto com alimentação, tem gasto com hospedagem, tem o nosso próprio gasto que a gente tem, que o nosso próprio gasto que a gente já tem, envolve a nossa preparação também, que para a gente fazer uma boa preparação, a gente tem que estar transitando, vai numa cidade, em alguns amigos, faz um treino lá, faz aqui, faz lá, tem que investir em suplementação, tem que investir na parte da musculação, parte fisioterapêutica, parte nutricional também, que conta muito. Então, hoje, a parte mais difícil para um atleta é em questão de apoio. Porque, infelizmente, só quando a gente tem uma grande visibilidade que começa a surgir oportunidades de apoio. Mas quando a gente está começando, como a gente está precisando dar aquela alavancada, precisando começar a ser visto, infelizmente a gente não tem tanto esse apoio e a gente vai por conta própria, vai na raça, tira dinheiro do nosso próprio bolso. Já aconteceu de ter que pedir dinheiro emprestado à família, já aconteceu de ter que vender rifa, já vendi roupas minhas de uso próprio, pessoal, para conseguir arrecadar um dinheiro para poder ir em determinados eventos. Então, para mim, o que valia era eu conseguir. O meu sonho era conseguir. Não importa se eu tinha que vender roupa minha, não importa se eu tinha que ir para a rua, vender bala, vender o que fosse. Eu só queria conseguir realizar o sonho de estar participando de um evento que era importante. Então, hoje, a parte mais difícil é a parte de apoio. Para um atleta, conta muito é apoio. E apoio familiar, apoio emocional, você sempre teve, Cadu? Então, apoio familiar, eu não posso ser hipócrita de falar, porque apoio familiar eu sempre tive. Eu vou ser sincero, é um sonho que, tipo assim, particularmente, não foi sonho que eles tiveram para mim. Porque, para um familiar, eu vou ser sincero, é difícil ver o seu filho, sobrinho ou o que for, querendo seguir esse sonho na área como lutador, porque
é uma área que é um pouco difícil, porque a gente convive muito com lesões, a gente acaba se machucando muito em lutas e treinamentos. Então, nessa parte é difícil, mas a minha família nunca deixou de me apoiar, sempre me incentivou. Eu sempre falei, ó, eu vou lutar tal evento, vou lutar com um adversário que é muito difícil, um adversário que é muito mais experiente que eu, mas eu vou lutar, eu não vou ir para trás, não, eu vou ir para frente. E da mesma forma que é difícil para mim lutar para ele, com ele, vai ser difícil para ele lutar comigo também, porque eu vou me preparar como se eu tivesse que dar vida dentro daquele ringue, dentro daquele octógono. Então, para a família, assim, ouvir essas coisas, acaba que é um pouco difícil. É um pouco difícil. Pessoalmente, na parte do emocional, acaba que conta muito, porque a gente, quando é atleta, a gente não pode ser hipócrita de falar que vai ser só vitórias. Não, a gente tem que lidar com vitórias, mas a gente tem que saber mais ainda lidar com as derrotas. Porque é muito bom, Ricardinho, ganhar. Mas o que ensina de verdade são as derrotas. Com as Sim. derrotas que com as derrotas que a gente tem aquele feedback de poder falar assim, cara, eu errei nisso, eu errei naquilo, então eu vou me corrigir e vou voltar melhor, vou voltar numa versão ainda melhor. Porém, às vezes, quando a gente passa por uma derrota que a gente está extremamente confiante e a gente acaba perdendo, isso a gente tem que ter um controle emocional muito grande para que não venha um desânimo tão grande entrar a ponto daquilo dominar a gente e a gente desanimando e até cogitar a parar. Isso, infelizmente, é um pensamento que todo atleta tem. Todo atleta tem um momento que ele pensa assim, cara, será que eu tenho que continuar? Será que isso é realmente para mim? E isso é um pensamento que é muito difícil. A gente tem que ter pessoas próximas assim que ajudem a gente nessa parte emocional e a gente, mas ainda tem que ser forte. Então, Ricardinho, não tem jeito. A parte emocional, a gente só fica confiante, a gente só vai ficar confiante com base no nosso treinamento. O atleta só fica confiante com base no que ele treina. Se o atleta está treinado, ele está bem, ele vai ficar confiante. Não importa se depende de vitórias ou derrotas. Se o atleta está treinado e ele perdeu, o que ele vai fazer? Ele vai voltar mais sedento ainda. Ele vai falar, cara, eu perdi, ok, então amanhã mesmo eu vou estar lá, vou treinar e vou treinar em dobro. E vou me dedicar muito mais por aquilo que eu sonho. Porque dentro do ringue, na verdade, né, eu não tenho nada contra meu adversário não tem nada contra mim. Ali, na verdade, são dois sonhadores. É eu lutando pelo meu sonho e ele lutando pelo sonho dele. Então, o emocional conta muito, conta muito. Eu vou te pedir só a produção para olhar os comentários que estão chegando, que daqui eu não estou conseguindo ler. Mas, enquanto isso, vamos continuar nosso papo, Cadu. Vamos. E a gente passando para o segundo tópico, Cadu, queria que você Sim. falasse um pouquinho sobre como que foi você participar desse campeonato Juiz de Fora. Eu li que você ganhou por nocaute no terceiro round. Sim, sim, Queria que sim. você Então, contasse pra gente um pouquinho como é que foi. então esse evento foi muito bacana, essa oportunidade. Porque, se eu não me engano, essa luta foi no mês de novembro, se eu não me engano, na verdade foi em outubro. E um mês antes, eu tinha feito uma luta também contra um adversário duríssimo, a ponto de eu considerar que esse adversário foi o adversário mais difícil que eu já lutei na minha vida. E eu tive que lidar com uma derrota, porque antes de ter essa luta em Juiz de Fora, eu fiz uma luta antes que, infelizmente, eu perdi. Não foi uma vitória, foi uma derrota. Eu estava extremamente confiante. Eu, particularmente, não concordei com essa derrota, porque eu perdi por decisão da arbitragem. Só que na minha visão, na visão do meu treinador, na visão das pessoas que estavam próximas, aquilo não foi justo, não foi justo uma derrota. Mas eu nunca fui de usar desculpas. Então eu falei, cara, tudo bem, vou voltar treinando mais firme, vou voltar treinando mais pesado e vamos que vamos. Até que a gente continuou treinando, continuei lá na WCL com o meu professor, meu mestre Edmar, até que apareceu essa oportunidade em Juiz de Fora, o evento Brazilian Fight Champions, e até então fizeram o convite, beleza. Aí foi tomando uma proporção maior que, pô, primeiro ofereceram para lutar nesse evento. Aí depois já jogaram uma proposta de fazer a luta principal desse evento. Então já foi tomando uma visibilidade bacana.
Aí depois, para melhorar, que para mim foi a realização de um sonho, além de ser a luta principal desse evento, foi uma disputa de cinturão também. Então, aquilo, a minha motivação foi a seguinte, falei, cara, essa luta eu não vou deixar ir para a decisão da arbitragem de jeito nenhum. Essa luta eu vou entrar para resolver. Não tem problema se eu tiver que entrar e morrer lá dentro daquele ringue, mas essa luta não vai para a decisão não, porque eu não vou deixar essa luta ir para a mão da arbitragem. E até então aceitamos o convite, aceitamos a proposta da luta, mas ainda não sabíamos qual seria o meu adversário. Até que continuamos treinando, independente de saber com quem eu iria lutar, até que soubemos qual seria o meu adversário. E assim que falaram qual seria o adversário, a gente, que faz parte do processo, a gente saber com quem a gente vai lutar, a gente montar uma estratégia para lutar contra esse adversário. A gente não precisa, a gente não é muito bacana a gente procurar saber muito do adversário, porque acaba que a gente fica um pouco inseguro quando a gente vê muito conteúdo do adversário. Mas é bacana você ver na medida certa que você consegue montar um planejamento. Tipo assim, cara, ele é bom nisso, nisso, nisso. Ele é falho nisso, nisso, nisso. Então, o meu jogo em cima dele vai ser tal, tal, tal. E quando a gente descobriu quem era esse adversário, a gente viu que esse adversário estava vindo de 10 vitórias consecutivas por nocaute. Então, ele era um cara extremamente forte, ele tinha os golpes dele de mão, era extremamente forte. A maioria dos nocautes que ele deu foi com um golpe que é o cruzado, que pega na região da têmpora. Então, isso já nos deixou bastante alerta. Então, a nossa preparação já foi voltada ao seguinte, cara, eu tenho que movimentar muito, eu não posso ficar parado na frente dele e recebendo os golpes dele, porque isso pode fazer com que eu perca a luta, pode fazer com que eu seja nocauteado ou me machuque. Então, eu vou movimentar muito e vou cansar ele. Porque com base no que a gente viu também, a gente viu que o gás dele não era bom. Pelo fato dele usar muita força, ele cansava rápido. Só um instantinho, Cadu, que tem algumas mensagens que eu gostaria de ler para você. Sim, sim. Ó, calma aí, deixa eu ver aqui. Tatiane Lemos. Cadu, grande bênção. Lembra de mim? Cuidei muito de você na Neuro. Glória a Deus. Oh, meu pai, esse foi um período muito difícil, muito difícil. A gente vai chegar nesse tema ainda. Foi um período difícil, mas é abençoado. Muito bom ver você assim, muito feliz. Iago Fernandes. Você casca é um grossa, exemplo de brava do superação, jiu-jitsu. irmão. Total respeito. Glória a Deus. Tamo Ele junto, falou, irmão. dia 22, quero te ver aqui em Bom Jesus. Pô, campeonato de jiu-jitsu, vamos que vamos. Tem mais comentários. Vou achar aqui, calma aí. Top. Ó, Lindalva Boechat. Cadu, você lembra que jogou na escolinha do João Venâncio? É época do futebol. Grande João Venâncio. Pode Cara, é um continuar, exemplo. Cadu. Desculpa te interromper. Nada, que isso. Aí, com base nessa estratégia, né, que a gente estava estudando esse adversário, a gente viu que ele não era tão bom de gás. Cada adversário, Cadu? Sim, Uma dúvida que surgiu agora. Sim, sempre que a gente tem a confirmação da luta, que a gente sabe qual adversário que a gente vai lutar, a gente já pesquisa, a gente vê redes sociais, a gente vê, às vezes, se tem algum vídeo de luta dele no YouTube ou o que for, para a gente montar uma estratégia para lutar. Porque às vezes não é bacana você ir lutar com o cara, mas ir totalmente despreparado, sem saber qual que é o ponto forte dele, sem saber qual que é o ponto fraco. Isso acaba te colocando de forma vulnerável. Então, porque isso faz parte. É uma estratégia diferente. Exatamente. Que, da mesma forma que eu estudo os adversários também me estudam. Outra dúvida que me surgiu durante o nosso papo. O que quer dizer quando uma decisão vai para a arbitragem? Então, imagina que a gente fez uma luta de 3 rounds. E nesses 3 rounds, ninguém conseguiu nocautear. Não teve essa interrupção da arbitragem que acabou a luta. Então, quando acaba esses 3 rounds, fica no julgamento do árbitro. O árbitro central e os árbitros laterais que ficam em volta do ringue, eles entram no consenso e analisam por critério deles quem que foi melhor nessa luta.
quem que chegou mais perto de nocautear, quem que foi mais técnico, quem que teve golpes que machucaram mais o adversário. Aí sim que eles fazem a decisão. E voltando ao assunto da competição, Cadu, como que Então, você se prepara? Assim, como é seu dia a dia de preparação para uma competição? cara, o meu lema quando eu estava numa preparação para competição era sempre assim, cara, o meu foco é o gás infinito. Eu posso lutar com o cara pode bater, pode incomodar, pode doer, mas eu não aceito de forma nenhuma eu ficar cansado na luta. Então, o meu Mas condicionamento se você físico para faz lutar, alguma dieta não, específica antes das dieta, competições, dieta sim, isso é boa pergunta, excelente faz pergunta. algum É, treino mais intenso? isso é muito bacana, porque é tudo periodizado. É tudo periodizado. Vamos lá, vamos dar um exemplo que falta um mês para a minha luta. Então, como ainda tem uma janela de tempo bacana, ainda tem um período legal, a gente deve ter treinamentos duros, treinamentos pesados, e a nossa alimentação também é uma alimentação que tem, por exemplo, bastante base de carboidrato, bastante proteína, para a gente aguentar o pique desses treinamentos, porque a média de treinamento é no mínimo, 3 treinos por dia. É o mínimo, como imagina que seria de manhã, tarde e noite. Então a gente tem que estar alimentado, bem alimentado, para aguentar isso, para não chegar a ter uma fadiga extrema, para não chegar a, infelizmente, passar mal e não conseguir, de fato, fazer os nossos treinamentos diários. E quando vai se aproximando, por exemplo, digamos que agora falta 2 semanas para esse evento. Então a gente já tem um corte na alimentação, a nossa alimentação ela já fica um pouco mais regrada, não tanto, mas ainda fica, ela fica mais regrada. E nessa segunda semana ela é crucial porque nessa segunda semana que antecede a luta é a semana que geralmente a gente faz a hiperidratação. Temos Então a mais um gente bebe muita comentário, água. Cadu, da Serafim Luciana Moreira. Você sempre será um campeão do esporte e na vida. Sua luta sempre será vitória. Amém. Glória a Pode Deus. continuar, Cadu. Aí, voltando ao assunto, geralmente na segunda semana que antecede a luta, a gente faz a hiperidratação, o nosso treinamento dá uma leve caída na intensidade para que não venha ter lesão. Então, hiperidratação, uma redução na intensidade do treinamento e um ajuste calórico e um ajuste dos macronutrientes do nosso plano alimentar, para que também a gente, como vai diminuir o nosso ritmo de treino, a gente não pode continuar comendo igual antes, porque senão a gente vai ter dificuldade para baixar o peso. Geralmente a gente faz o corte de peso na última semana. Então vamos lá, digamos que chegamos exatamente uma semana antes da luta. Essa semana ela é crucial, crucial. Por quê? Geralmente na semana que antecede a luta, ela é muito importante porque os nossos treinamentos eles não vão ser mais em alta intensidade para acabar de vez com risco de lesão, Cadu, que geralmente a maioria. tem um recado para você, ó. Ah, Professor Augusto disse para você voltar para os estágios da academia. pô, tô firme, tô firme. Eu só mudei. Eu só não tô, ao invés de ir à noite, agora eu tô indo na parte da tarde. Tá, Mas tô firme, não tô lá, tô firme e forte. pode continuar, Aí, Cadu. voltando ao assunto, na semana da luta, o nosso ritmo de treino cai, a gente foca em treinamentos mais técnicos, então, para reduzir drasticamente o risco de se lesionar. Aí, como na segunda semana que antecedeu, a gente fez a hiperidratação, na semana da luta, a gente faz a muito conhecida desidratação. Então, a gente não consome quase nada de líquido. Chega a um ponto de você tomar quase, tipo assim, um copo de água no dia inteiro, no dia inteiro. E cortando É peso, cortando quase peso. então, Cadu, que é a mesma preparação para os atletas de fisiculturismo, a questão da Exatamente. desidratação. Exatamente, porque a gente depende do corte de peso. Por exemplo, vou me colocar como exemplo. Eu, sem estar em período de competição, o meu peso sempre foi 94 quilos.
Eu sempre tive 94 quilos em off, mantendo um corpo forte e um condicionamento físico forte. Esse sempre foi o meu objetivo. Quando eu entrava, eu aceitava a luta, tal, o peso que eu lutava sempre foi 84 quilos. Então, eu tinha 10 quilos, eu tinha que perder, não, eu tinha que cortar 10 quilos. E esse corte de peso ele não pode ser feito muito tempo antes, senão você fica fraco, você perde massa magra, você perde força, você perde rendimento. Então, geralmente, esse peso a gente tira ele na semana final, através da desidratação. Então, por exemplo, chegou faltando uma semana para minha luta, eu já começava o corte de peso, começava a desidratação, começava a focar no treinamento parte mais técnico e focava mais na parte do cardio, coisas que me faziam, de fato, jogar todo o líquido para fora. Então, nessa semana, eu conseguia cortar 10 quilos. Só que é muito difícil, porque o corte de peso é uma coisa que entra na mente do atleta, porque o atleta ele acaba ficando fraco pelo fato dele estar em abstinência de determinados nutrientes, estar em abstinência de determinados alimentos. Então, a gente acaba que a nossa parte mental fica um pouquinho fraca. Então, é muito importante, nessas horas, o apoio da equipe, o apoio de quem está perto. Porque se a pessoa fizer um corte de peso, estiver passando por corte de peso sozinho, sem o apoio necessário, a tendência é que a parte mental desse atleta fique extremamente fraca, extremamente fraco. Então, voltando ao assunto, imagina nessa semana que antecedeu, a gente fez o corte de peso, chegou um dia antes do evento. Geralmente a gente viajava, chegava no evento, pesava, a gente fazia pesagem, pô, peso tá ok, deu para bater o peso de boa. O que a gente fazia depois? A gente tinha exatamente 24 horas ou um pouquinho mais para poder fazer a recuperação desse peso. Então, ir para fazer a recuperação desse peso também é um processo delicado, porque a maioria dos atletas, quando eles batem o peso, pelo fato de estar em abstinência de determinados nutrientes e elementos, eles saem comendo tudo que tem na reta. Só que isso é extremamente perigoso porque, pelo fato de você estar em abstinência de alguns nutrientes, o seu organismo, quando você coloca em exagero algumas coisas para dentro, você pode ter uma rejeição, você pode ter diarreia, você pode ter ânsias de vômito, você pode ter extremas fraquezas, tonteiras, coisas do tipo. Então, essa reposição de peso ela tem que ser muito planejada, muito bem planejada. Então, geralmente, eu sempre usava muito isotônico para ajudar nessa parte energética, nessa recuperação de peso. A parte do carboidrato, eu focava nos carboidratos de qualidade. Então, eu focava em alimento de qualidade. Então, tipo, na hora da recuperação de peso, eu não ia, acabei de bater o peso, depois eu ia para o restaurante e comer doidado. Ou eu ia para a lanchonete e comer um lanche, comer salgado, o que for. Não, de forma nenhuma. Então, era isotônico, era frutas, na hora do almoço, uma refeição com bastante foco no carboidrato, proteínas também. Então, tudo de forma planejada. Eu sei que no momento, de fato, assim, na hora da luta mesmo, o peso já estava normal. Então, um dia antes, eu bati os meus 84 quilos. No dia mesmo da luta, eu já tinha já fiz a reposição de peso, eu já estava com meus 94 quilos. Por isso que você pode até ver que é bacana nas lutas, nos eventos, que quando você vê a foto dos atletas na pesagem, eles estão magros igual um palito. Mas quando você vai ver de fato a luta ao vivo, eles já estão extremamente fortes, porque eles fizeram a reposição de peso. Uma dúvida, Cadu. Cada peso tem uma categoria diferente de luta? Exatamente, exatamente. Tem o peso pesado, peso meio pesado, peso médio, meio médio, e cada categoria dessa tem um determinado limite de peso. Tem categorias que é até 66 quilos, outras que são até 71, outras que são até 77, outras que são até 83.900 ou 84, que é a que eu lutava, outras que é até 90, umas que são de 95 acima e outras que são de 105 a 120. Então é tudo determinado direitinho, Caso nessa questão de peso certinho. chegar na hora, Cadu, não bateu o peso, o que acontece? Então, se chegou na hora, não bateu o peso, o que a maioria dos eventos fazem? Eles são sinceros, eles falam, olha, você não bateu o peso, tá X peso ainda acima do peso que você tem que bater.
Então, o que que eles fazem? Geralmente eles falam assim, ó, eu vou te dar 2 horas, vou te dar 2 horas para você tentar fazer esse corte de peso, para você voltar aqui e pesar de novo. E como que Então faz você esse corte de peso rápido? aí depois você geralmente eles colocam uma roupa térmica assim que vai gerar muito calor no nosso corpo e foca num cardio mais pesado, vai fazer bicicleta, vai correr, vai bater manopla de formas intensas, coisas que vão jogar sua frequência cardíaca lá em cima e que vão potencializar a sua queima calórica, vão potencializar essa redução de peso nesse corte. Mas geralmente é poucas vezes que acontece essa questão de não conseguir bater o peso. Mas é uma coisa que de fato acontece. E quando eles dão essa oportunidade, dão esse tempinho a mais de conseguir bater o peso, a maioria dos atletas conseguem bater o peso. Só não consegue mesmo quando o atleta fica muito acima do peso. Aí realmente não consegue. Só que para o atleta ficar muito acima do peso, aí acontece um pouquinho da falta de compromisso com o atleta, do atleta no caso, porque a gente sabe o peso que a gente tem que bater, a gente tem tempo para bater esse peso. Então, infelizmente, se o atleta não conseguiu bater se o atleta não conseguiu bater o peso, a responsabilidade é unicamente e exclusivamente do atleta da equipe. E depois da competição, Cadu, qual é a primeira coisa que você faz ou fez depois da sua competição? Então, no meu caso, particularmente, o que eu sempre gostei de fazer é, pô, competir, bacana. Vamos supor que o resultado dessa competição foi um resultado positivo. Uma coisa que eu sempre botei na minha mente era não me deixar me iludir por resultado, por mais que fosse um resultado de uma vitória muito bacana. Então, na minha cabeça foi assim, sempre foi assim. Por exemplo, lutei no sábado, no domingo total descanso, tá, me dedicava totalmente à minha família, fazer as minhas coisas que eu queria fazer, mas na segunda-feira eu já tinha um compromisso comigo de estar de volta na minha Não, rotina. se fosse comigo, eu acabei de lutar, eu ia entrar numa hibernação, igual de urso, para Não, mas recuperar as dores tem de atletas tanto que, apanhar e bater, né? não, vou ser sincero, o corpo fica arrebentado, o corpo fica muito dolorido, muito dolorido. Aí tem É alguns verdade, atletas que estão. Cadu, que os lutadores, após as lutas, costumam entrar em banheira de gelo. Sim, sim, e ajuda no processo anti-inflamatório, né? Ajuda na recuperação muscular. Então, ajuda em muita coisa. Não é fácil, é muito difícil você entrar na banheira de gelo. Meu Deus, é sofrido. Mas eu vou ser sincero, é muito bom, faz muito bem. Você já fez isso? Já já fiz. E vou ser sincero, na época que eu fiz, eu tava com. Não que não tinha lesionado, mas eu tinha recebido um golpe na parte lateral do joelho que estava me dando um desconforto muito grande e eu estava com um evento muito perto, foi na época que eu lutei um evento de jiu-jitsu, que eu ganhei até um cinturão também. Então e essa luta estava próxima esse fato do joelho estar me incomodando, estava começando a me incomodar a ponto de eu falar assim, cara, será que eu vou conseguir lutar? Então a gente bolou uma estratégia, a gente começou a fazer banheiro de gelo, compressa de gelo, fazer um tratamento bacana com gelo nessa região. E foi muito bom, porque a recuperação, ela parece que, pum, alavancou, ela foi potencializada. E de fato, quando eu lutei, parecia que eu nem tinha machucado, parecia que tava zero bala, tava novo. Vamos caminhar mais um pouco, Cadu. Vamos, Agora eu quero que vamos. você conte pra gente um pouco do seu acidente. Para quem não sabe, o Então, Cadu sofreu um acidente de moto, né? Conta sim. pra gente, Cadu, como é que foi o acidente? O que você Então, vamos lá. pensou depois do acidente? Se Vamos você lá. teve a consciência enquanto, Para enquanto acontecia o acidente. Vamos lá, para entender um pouquinho o quanto esse acidente foi difícil para mim, vamos lá. O momento que antecedeu esse acidente foi o melhor momento da minha vida, o melhor momento da minha vida pessoal e o melhor momento da minha vida profissional. Eu estava em uma crescente gigantesca na área da educação física, eu estava numa crescente gigantesca
nas minhas aulas como professor de Muay Thai, boxe, e eu estava numa crescente ainda maior como atleta profissional. Então, eu estava prestes a gente estava prestes a assinar contratos com eventos Pode realmente interromper, muito Cadu. Vamos bons. voltar um pouquinho, então. Você fez educação física, faculdade de educação física, em qual período da sua vida? Você já era atleta? Sim, sim, já era atleta, então sempre foi conciliado e sempre foi uma coisa que ajudou muito até no conhecimento e para poder lidar com as minhas preparações para poder lutar. Pelo fato de eu estar estudando aquilo, de eu estar fazendo determinados cursos, ou até o fato de eu lidar com outros alunos, me serviam também para me conhecer. Então, sempre me trouxe muitas metodologias bacanas para poder colocar em prática em mim mesmo. Então, isso sempre foi uma coisa que potencializou muito, muito, muito Você todas as começou minhas a educação preparações. física com quantos anos, Cadu? Foi com, se eu não me engano, foi com 21. Foi a sua 21. primeira opção de curso. E isso aí, foi a Sempre quis primeira. fazer isso. Sempre foi meu sonho. Sempre foi meu sonho. Eu sempre me imaginei como profissional de educação física. Então, isso para mim foi. Eu não tive nem dúvida. Em nenhum momento eu cogitei e falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Não, a minha primeira e única escolha foi aquela. Não, é isso e pronto. E aí, pum, vamos direto. Aí voltando, você estava falando que antes do acidente você estava num momento Exatamente. bom. Aí eu estava num momento muito bom. Se fosse resumir esse momento em uma palavra, eu diria que era incrível. O momento estava incrível, estava vivendo alguns sonhos e estava prestes a realizar muitos sonhos que antes estavam tão distantes, mas que eu vi eles muito perto. Então, estava tudo bem e espiritualmente também, que eu sou evangélico, e eu estava tendo um momento muito bacana também, uma coisa muito legal, que na noite anterior, que antecedeu o meu acidente, foi a minha primeira oportunidade de poder pregar, de poder falar a palavra de Deus, de poder estar junto, de estar conduzindo um momento assim importante de oração. E foi no momento, digamos assim, que foi das 7 da noite até as 9. Então eu dormi extremamente bem, feliz com essa oportunidade. Na manhã que antecedeu o meu acidente, eu estava muito feliz. Foi uma manhã extremamente produtiva. Fui para academia, trabalhei, foi produtivo, estava confiante. Nesse dia, eu até tinha visto uma oportunidade de um campeonato de jiu-jitsu, campeonato internacional, que é ter uma edição que seria em São Paulo. Então, eu já logo fiz a minha inscrição nesse evento, desse campeonato de jiu-jitsu. Não sabia o que estava por vir. Aí, logo em seguida, eu tinha feito uma publicação fazendo uma proposta, falando assim, quem quisesse apoiar, quem quisesse patrocinar, ajudar no apoio para ir lutar nesse evento, que eu colocaria a logo da empresa no meu kimono, para quando eu estivesse lutando, as marcas terem visibilidade, né, naquele momento, que seria muito bacana, uma troca bacana, tanto para eles me ajudarem, como também eu conseguiria ajudar eles. E, enfim, cheguei em casa, almocei, Seu depois acidente foi que minha horas, mãe, Cadu? meu acidente foi exatamente assim, em torno de 1h05 a 1h10. Você não Aí, chegou a ter nenhum pressentimento que alguma nada, coisa poderia absolutamente vir a nada. acontecer? Tava tudo muito bem, tava tudo tranquilo, tudo muito leve, tava tudo. A intenção tava, desse dia era um dia que seria perfeito, teoricamente perfeito. Aí almocei, aí minha mãe chegou a hora da minha mãe para o serviço. Aí eu falei, não, mãe, eu te levo de moto. Aí eu levei a minha mãe de moto para o serviço dela, que ela trabalha na assistência social da prefeitura. Aí eu falei, mãe, na hora que você sair, você me liga que eu volto aqui para te buscar. Enquanto, enquanto eu deixei ela no serviço dela, eu me direcionei eu estava indo para a Natividade, que até então, exatamente no dia que eu sofri acidente, era o dia do aniversário da minha namorada. Então, eu estava indo para a Natividade porque ela teria uma comemoração no serviço dela. Então, eu ia participar dessa comemoração também, que eles me convidaram para estar junto. Logo em seguida, a gente tinha planejado outras coisas.
dentre as coisas que a gente tinha planejado, a gente ia ao culto, após o culto, a gente ia, a gente ia à pizzaria, a gente ia sair, ia fazer alguma coisa. Porém, o que Deus quis? Deus planejou outras coisas. Então, eu deixei a minha mãe de serviço, parei no posto de gasolina para abastecer e estava me direcionando a sentido da natividade. Porém, muito próximo, assim, mas era praticamente vai e sai ainda. Passei de um clube, sim, fiz uma curva. Quando eu fiz uma outra curva, assim, que era uma reta, uma reta, uma descida. E nesse exato momento tinha um caminhão na minha frente. Esse caminhão, ele virou para entrar num canteiro de obras, para entrar em alguma coisa de obras. Só que aquilo estava matagal puro. E esse caminhão, quando ele foi fazer essa manobra, ele não sinalizou. E foi justamente na hora que eu ia fazer a ultrapassagem desse caminhão para continuar dando seguimento à minha viagem. Porém, como esse caminhão ele simplesmente virou do nada, então, na hora que eu fui ultrapassar ele, eu estava em alta velocidade, vou ser sincero, não vou mentir, então eu bati muito forte na traseira desse caminhão. E, nessa parte... Cadu? Oi? Você chegou a ver, bater? Eu tenho alguns... Eu tenho alguns flashes, é muito pouco. A maioria das coisas eu não me lembro, é mais as pessoas que estavam no momento que me contaram algumas coisas. Mas eu me lembro, tipo assim, eu lembro de bati, pô, parece que deu um apagão. Depois, o que eu me lembro? Eu me lembro de estar sentado no asfalto, tipo assim, sem entender absolutamente nada, olhando para mim, olhando para minha perna, que estava sangrando muito, olhando para minha perna, olhando para o meu ombro, que estava deslocado, olhando para as pessoas que estavam ao meu redor, mas eu não lembro assim, eu não consigo saber o que eles falavam comigo, era como se eles estivessem olhando para mim, falando comigo, mas não, como se não saísse som. Eu só via a boca mexendo, eles sinalizando, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Parece que eu estava tentando assimilar, tentando entender. Aí depois parece que deu um apagão de novo. Aí depois, o próximo momento que eu me lembro foi quando eles me colocaram na ambulância. Porque nesse momento eu me lembro porque eu senti uma dor extremamente... Eu acho que eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida comparado ao momento que eles me colocaram dentro da ambulância. Porque além de estar com o ombro deslocado, eu estava com 4 costelas quebradas. Além dessas costelas quebradas, eu estava com o pulmão perfurado, só que nesse momento eles ainda não sabiam. Eu estava com a fratura exposta na perna, então a minha perna estava toda pelo lado de fora. Então, para eles me conseguirem me colocar na máquina, me colocar na ambulância, eles tiveram que manusear. Então, e nesse momento que eles fizeram essa manobra, doeu demais, demais, a ponto de eu dar um grito absurdo, a ponto de pessoas que estavam próximas falar que o grito que eu dei foi realmente um grito de dor, que as pessoas nunca viram um grito de dor tão sincero quanto o grito que eu dei. Aí, dando prosseguimento, me botaram dentro da ambulância, depois parece que deu um apagão de novo. Aí me levaram para o hospital, até então o hospital de Varsay, fizeram raio-x, fizeram alguns exames. Desse momento em diante, eu lembro de pouquíssima coisa, quase nada. Eu só lembro de algumas pessoas que eu conheço, algumas pessoas importantes que estavam próximas a mim. Mas eu não sei o que eles falaram, eu não sei o que eles estavam falando para mim, não sei absolutamente nada. Só que as pessoas falaram que as pessoas que estavam próximas, as pessoas que estavam lá e as pessoas que passaram lá naquele momento, lá do hospital, falaram que eram gritos muito altos, gritos de dor muito altos. Então, no tempo que eu fiquei lá no hospital de Varsay, deve ter dado aproximadamente de 3 a 4 horas que eu fiquei no hospital de Varsay até ser transferido para o Hospital São José da Havaí, ali em Itaperuna, que foi um hospital que eu acredito que se não fosse esse hospital, as pessoas que cuidaram de mim, seria totalmente diferente o rumo dessa história. São pessoas que terão minha gratidão eterna por tudo, absolutamente tudo que eles fizeram por mim. Mas voltando ao assunto, voltei para... Me colocaram na ambulância, isso eu não lembro se eu estava sentindo dor, aí eu já não lembro de mais nada. Me fizeram o meu transporte para Itaperuna nessa viagem, assim, não lembro também de muita coisa. Cheguei no hospital de São José da Havaí, também lembro de pouquíssimas coisas, lembro de ver algumas pessoas, continuar vendo algumas pessoas importantes para mim que estavam lá também, mas não sei do que eles falaram.
E lembro também de acabar, assim, de estar relutante com alguns enfermeiros que estavam tentando me tirar, me colocar em tal lugar. Então, para você ter noção, depois que eu tive a oportunidade de conversar, depois disso tudo, que eu tive a oportunidade de conversar com alguns enfermeiros, eles falaram que foi necessário 10 pessoas para conseguir me segurar, que eu estava extremamente agitado, e pelo fato de eu estar inconsciente, parece que a minha força triplicou, porque eu não sabia o nível de força que eu tinha. Então, eu estava usando toda a força que eu tinha, e mesmo estando totalmente machucado, foram muitas pessoas para conseguir me segurar. Mas voltando um pouquinho ao assunto, que é uma coisa que eu não posso deixar de falar, Ricardinho, que é muito importante, uma coisa que eu particularmente não me lembro, mas todas, exatamente todas as pessoas que tiveram contato comigo, que tentaram falar comigo, tanto em Varriçai quanto em Itaperuna, eles falaram que a única coisa que eu fazia, que eu falava, era orar pela minha vida. Era pedir a misericórdia de Deus, pedir para que eu não morresse, falar que ainda não tinha chegado a minha hora e orar muito, orar muito. Desde do momento do meu acidente, que eu estava lá naquele asfalto, até o momento que eu cheguei no Hospital de São José do Avaí e já me mandaram logo para a sala de cirurgia. Porque até então, quando eu fui para o São José do Avaí, o problema maior era só a fratura exposta que eu tive na perna. Eles não tinha tanta informação. Então, o problema era fratura exposta na perna. Até então, um ombro deslocado, eles botaram no lugar, estava tranquilo, e a costela fraturada. Era essa a informação que eles tiveram. Então, eu cheguei lá, eles já logo me me mandaram para o centro cirúrgico para poder fazer cirurgia nessa perna que eu tive essa lesão, que foi na altura do joelho. Então, foi até então tudo bem. Porém, assim, a partir de um determinado momento que eu estava nessa cirurgia, começou a me dar algumas alterações neurológicas que começou a preocupar a equipe médica, a ponto de a equipe médica achar seguro não continuar com a cirurgia, somente fazer uma limpeza e fechar para que eu pudesse logo fazer uma tomografia, um exame de crânio para saber se estava acontecendo alguma coisa, o que estava acontecendo para dar essa alteração neurológica, porque até então não tinha nenhum sentido. Até que fizeram essa tomografia, esse exame, e viram que eu estava com traumatismo craniano. Além de estar com traumatismo crânioencefálico, eu estava com uma lesão gravíssima cerebral, que é a lesão axonal difusa, que é vários microsangramentos ao redor do nosso cérebro, que vai matando os nossos neurônios, os nossos axônios. Então, quanto mais tempo a gente demora para cuidar dessa lesão, mais a pessoa vai perdendo toda a consciência que ela tem, todas as memórias, todas as lembranças, ela vai perdendo todas parte cognitiva, parte física, às vezes a pessoa pode esquecer como anda, às vezes a pessoa nunca mais pode se movimentar pelo fato dessa lesão ser tão grave. Então, eles conseguiram ver essa lesão e já logo me transferiram para começar esse tratamento relacionado a essa parte cerebral, essa parte neurológica. Que até então, esse foi o ponto mais grave desse meu acidente. Até então, era a minha fratura exposta. Mas depois que descobriram essa parte neurológica, eles viram o quão grave essa situação era. Para você ter noção, Ricardinho, essa situação foi tão grave que eles tiveram que me colocar num coma induzido. Então, eu tive que ficar em coma induzido. E as pessoas próximas a mim, os familiares que tinham acesso, que tinham contato, pegar informação com os médicos falavam, olha, eu vou ser sincero, ele pode acordar daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, ele pode nunca mais acordar, talvez ele acorde, mas não seja a pessoa que você conheceu, talvez ele não consiga mais ser a pessoa que você conheceu, então eu preciso que você seja forte. Então, foi uma coisa muito pesada. Imagina para os familiares assim, ouvir uma coisa dessa. Um dia antes, era um atleta profissional, um cara que estava extremamente bem fisicamente. No dia seguinte, do nada, ele estava à beira da morte e talvez ele nunca mais poderia fazer as coisas básicas, como conseguir falar, conseguir andar, talvez ele nem estaria vivo. Então foi um processo, essa parte foi um processo que eu imagino que tenha sido um processo muito difícil para minha família, para as pessoas próximas, para os amigos, para as pessoas que admiram, que sempre admiraram o trabalho, sempre estiveram em contato comigo. Então, os primeiros 10 dias
Foram 10 dias extremamente difíceis, Você porque ficou os primeiros 10 dias de coma induzido, Cadu? exatamente, fiquei exatamente 10 dias. Porém, eles tentaram me tirar desse coma induzido antes. Porém, a minha reação ao sair desse coma não foi bacana, não foi uma reação muito boa. Estava entubado, coisa tipo. Então, quando eles tentaram mudar isso, não foi bacana. Então, eles tiveram que manter, que ainda, se eu não me engano, foi no sexto para o sétimo dia. Então, eles tiveram que manter mais um pouquinho. E no 10º dia, eles tentaram novamente. A ponto de eu estava, pelo tempo que eu estava entubado, já não era mais recomendado pelos médicos que eu me mantesse entubado pelo fato de infecções e coisas do tipo. Foi aí que eles tiveram que fazer, tem até a marca aqui, tiveram que fazer uma tráqueo. Tiveram que fazer uma traqueostomia. E, resumindo, exatamente no décimo dia, eu acordei desse coma. Acordei, graças a Deus, acordei totalmente consciente, Carredinho. Tanto é que, para você ter noção, o meu primeiro pensamento foi assim, cara, eu não sei onde eu estou. Eu sei que eu estou no hospital, mas eu não sei em qual hospital eu estou. Então, eu vou esperar a enfermeira vir na minha direção para eu ler no uniforme dela o nome do hospital, porque aí eu vou saber, talvez eu vou saber onde eu Se estou. você Onde eu tinha estou. noção que você tinha sofrido um acidente, Não, isso eu ainda não, parece que tinha dado um apagão, isso eu não me você sabia recordava. que estava no Aí, hospital, mas não sabia o porquê, né? exatamente, exatamente. Aí a enfermeira veio na minha direção, aí eu li no uniforme dela lá escrito Hospital São José da Avaí. Na mesma hora eu já veio um flash também, pô, Hospital São José da Avaí é em Itaperuna, em Itaperuna. E, Ricardinho, uma coisa tão bacana, uma coisa tão legal, que eu acredito que isso seja Deus tirando todo o sofrimento que eu tive nesse período que eu estava em coma, foi exatamente 10 dias que eu fiquei em coma. E, Ricardinho, nesse período que eu estava em coma, que foi tão difícil para minha família, para as pessoas próximas, eu estava vivendo um sonho, Ricardinho. Eu estava sonhando. E nesse sonho, eu tive uma oportunidade de viver do jiu-jitsu lá nos Estados Unidos, e a minha obrigação, eu tinha que dar aula de jiu-jitsu e, em troca, eu seria patrocinado para ir nos eventos, para ir competir, e teria tudo certinho. E realmente eu tenho amigos que moram lá nos Estados Unidos, já recebi convite de ir para lá para poder trabalhar, para poder treinar. Só que no momento que eu recebi esses convites, não foi possível. Então esse sonho sempre teve dentro de mim. Então, Então parece que nesse quando você estava momento, nesses 10 dias de coma, você se viu como se exato, fosse uma outra exatamente perspectiva da sua vida. nesses 10 dias de coma, eu tava meio que eu tinha ido para os Estados Unidos, eu estava numa academia trabalhando, treinando, porque eu estava com a previsão de competir em um evento que estava próximo. Então a minha rotina estava essa: trabalho, treino, trabalho, treino, trabalho, treino, nada mais que isso, era somente isso. E uma coisa muito bacana que, tipo assim, coincidentemente, exatamente no dia que eu acordei, foi no dia que eu tive a oportunidade de até então ir para esse evento. Fui para esse evento, até então estava tudo bacana. Aí, exatamente na hora, sim, Ricardinho, na hora que me chamaram para entrar na área de luta, eu lembro nitidamente desse sonho. Aí, na hora que falou assim, entrar para a área de luta, Carlos Eduardo de Freitas. Parece que após esse momento, Ricardinho, foi o momento que eu abri o olho e eu estava no hospital. Então, para você ter noção, esse sonho foi tão real, Ricardinho, tão real, que o meu primeiro pensamento foi o seguinte: cara, eu acho que eu machuquei nesse campeonato. Eu acho que eu machuquei no campeonato e eu tive que vir para o hospital. Aí depois que eu fui conseguir ver, que eu li no uniforme da enfermeira, que eu vi onde eu estava, aí veio o pensamento, eu falei assim, cara, mas como assim? Eu estava lá nos Estados Unidos, aí do nada me transferiram para o hospital aqui de Itaperuna? Será que não era muito longe, não? Será que não era mais fácil me deixar lá? Aí depois que pouco a pouco, que foram dando informações, falaram, olha, você sofreu um acidente, tá? Mas fica tranquilo, tá sendo cuidado, tal. Aí de pouquinho em pouquinho, pouquinho a pouquinho, eles foram me passando o que de fato aconteceu comigo. E, Você ficou quanto tempo internado, Cadu? ao todo foram exatamente 40 dias. No total, todo 40 dias. Foi 40 dias, já contando alguns dias, Depois que foram alguns você dias. teve consciência do que aconteceu com você,
Qual foi o primeiro pensamento que veio na sua cabeça? Cara, o primeiro pensamento, assim, é uma coisa que eu sempre tive na minha mente, que eu sempre soube, e até hoje eu carrego isso comigo, é que foi um milagre. Foi um milagre, porque se a gente for olhar com base na ciência, com base nos artigos de medicina, coisa do tipo, não tem explicação, Ricardinho. Não tem explicação de um ser humano, de uma pessoa, aguentar passar por isso tudo. Então, é um milagre, é exatamente um milagre. E a coisa mais bacana disso tudo, Ricardinho, que antes, durante toda a minha vida espiritual com Deus, eu sempre tive muita curiosidade a respeito desse tema milagre. E eu sempre pensava assim, pô, o que será que leva uma pessoa a viver um milagre? Será que essa pessoa ela faz por merecer esse milagre? Será que esse milagre vem de forma espontânea? Como será que essa pessoa vive o milagre? E Deus é tão bom, Ricardinho, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Deus me ensinou isso da forma mais prática possível. Além dele me ensinar a respeito de milagre, ele me tornou um milagre vivo para que a minha história pudesse motivar pessoas, para que a nossa, no caso, a nossa história, pudesse motivar pessoas, Ricardinho. Porque, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente vê pessoas que estão 100%, pessoas que estão extremamente saudáveis, aptas a tudo, mas são pessoas que não fazem nada. Pessoas que não fazem absolutamente nada, pessoas que reclamam constantemente da vida, pessoas que não têm perspectiva de vida. Então, isso é uma coisa que eu sempre tive em mim. Falei assim, cara, Você esse acha, testemunho, Cadu, que você sobreviveu, você teve esse milagre, porque você tem alguma missão a cumprir, algum propósito? eu, particularmente, eu acho que isso tudo foi permissão de Deus para que eu pudesse estar alinhado com a vontade dele. Porque talvez se isso não tivesse acontecido, talvez eu poderia ter me iludido com sucesso, ter me iludido com um pouquinho de fama, talvez eu poderia ter até abandonado os caminhos do Senhor, tivesse seguido outros caminhos que talvez que me levariam a lugares ainda piores, talvez me levariam a o que ele tem na minha Gente, vida. só um E eu minuto. sempre tive em mente que o meu propósito, o propósito da minha vida era transformar vidas, ajudar a transformar vidas. E eu acredito que esse acidente foi uma bênção de Deus para Cadu, que você esse só propósito que pode eu tenho, repetir, por favor, que você sim, travou um pouco? sim, sim. Esse acidente foi eu acredito que foi uma bênção de Deus para que eu pudesse ser alavancado ao propósito de Deus na minha vida. Porque eu sempre tive, além de sempre ter a convicção, eu sempre tive a confirmação que o propósito que eu tenho na minha vida é transformar vidas. O objetivo, o chamado que eu tenho na minha vida é ajudar a transformar vidas. Então, são coisas que potencializam esse propósito que Deus me deu. Não vou mentir, não foi fácil, não é fácil para mim. Ainda continua sendo muito difícil, mas graças a Deus, a fé que eu tenho e a confiança que eu tenho são que me mantém de pé, independentemente do momento, independentemente da emoção, independentemente do sentimento que possa não estar favorável, eu continuo. Eu continuo. Tá difícil? Continua. O seu acidente, Cadu, mudou a forma de você enxergar a sua vida, a vida como um todo? Com certeza, Ricardinho, mudou a minha forma de enxergar a vida, porque eu comecei a valorizar as coisas mais básicas, as coisas mais simples da vida, que no nosso dia a dia, devido à correria, devido ao trabalho, devido a isso, devido àquilo, às vezes a gente acaba deixando para lá. Coisas simples, como um simples aperto de mão de uma pessoa que você conhece, um abraço na família, uma conversa bacana que a gente tem com pessoas próximas. É, o fato da gente estar próximo à nossa família, da gente poder ajudar o próximo também, que a sensação de você poder ajudar o próximo e você ajudar o próximo sem querer,
sem pedir absolutamente nada em troca, é o fato, é o ajudar real. Que eu sempre tive isso na minha mente. Eu sempre amei, sempre fui apaixonado a ajudar o próximo. Porém, eu nunca gostei e nunca pedi nada em troca. Nunca quis nem reconhecimento. Que às vezes, hoje eu posso falar, mas às vezes fazia algumas doações, às vezes fazia alguns trabalhos comunitários, que às vezes a pessoa falava assim, cara, isso é muito bacana da sua parte, aqui, eu pode ficar tranquilo que aqui, ó, eu vou te divulgar isso e aquilo. Eu falava, não, de forma nenhuma, não precisa divulgar. Não precisa divulgar, ninguém precisa saber que eu fiz nada. Só o Papai do Céu já está vendo, as pessoas estão sendo ajudadas, estão sendo abençoadas, então tá ótimo, a minha parte eu estou fazendo. E para mim, em especial, o que me torna extremamente grato pelo fato de estar vivo é o fato de poder continuar sendo um pai, pelo fato de poder continuar sendo presente na vida da minha filha, que tem 7 aninhos de idade, já está prestes a fazer 8 aninhos de idade. Então, é uma criança que é extremamente amável, extremamente apegada a mim. Eu sempre chamo brincando, falando que ela sempre foi meu grude, sempre foi meu grudezinho. Então, eu sou muito grato de Deus poder ter me dado a oportunidade de continuar educando, continuar amando, continuar podendo exercer esse papel tão bonito, que é o papel de poder ser pai. E isso, com certeza, mudou completamente a perspectiva de vida. Então, hoje eu valorizo muito mais as coisas simples da vida, as coisas básicas da vida. Óbvio que eu almejo coisas grandes, eu tenho sonhos grandes, eu tenho vontades grandes que precisam de muito esforço. Porém, as minhas prioridades, elas mudaram. Parece que Deus foi ajustando algumas coisas para que eu pudesse, de fato, estar alinhado com a vontade de Deus. Eu tenho um recado para dar para vocês agora, gente. Eu quero falar do. Esse episódio tem um oferecimento dos meus parceiros da Planet Importadora. Para quem não sabe, a Planet é onde você encontra diversos produtos importados. A loja fica situada na Avenida Cardoso Moreira, número 806, no centro de Itaperuna. Você também pode seguir a Planet no Instagram, que é o @planetimportadora.com.br. Cadu, a gente já falou então um pouco sobre a sua vida como atleta, Sim. como do seu acidente. Queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi essa mudança de atleta para professor de educação física, com a personal. Então, até então, inicialmente, essa mudança, ela fugia um pouco do que eu queria. Que eu tive no início, eu tive um pouco de dificuldade na aceitação que eu teria que passar por uma recuperação, que era uma recuperação que era um processo extremamente lento, A que eu gente não teria que ter falou da muita. recuperação, desculpa. Como é que foi a recuperação? Então, a recuperação, no caso, eu ainda estou tendo que passar por alguns detalhes, eu passando por algumas coisas relacionadas à recuperação. Então, por exemplo, hoje faz exatamente 11 meses e 2 dias do meu acidente. Então, até então, eu tinha ainda o pensamento assim, não, por mais que no fundo eu sabia que não seria uma recuperação rápida, mas no fundo, por fora, eu sempre pensava assim, cara, não, vai ser rápido. Daqui a pouquinho eu estou de volta, daqui a pouco eu estou de volta, estou lutando de novo, estou competindo de novo. Só que quanto mais eu alimentava esse pensamento meu, mais eu me frustrava, porque não era uma recuperação rápida. Nenhum dos médicos falaram comigo assim, Cadu, vai ser uma recuperação rápida. Não, muito pelo contrário. Quem alimentou esse pensamento foi eu. Foi o fato de eu me apegar tanto ao que eu estava vivendo antes, foi o que me dificultou a aceitar o momento que eu estava passando. Então, isso me fez passar por alguns momentos muito difíceis, ter que lidar com praticamente chegar ao fundo do poço, chegar ao ponto de questionar Deus e perguntar assim, Deus, para que eu estou vivo?
Eu tô vivo para isso, para ficar numa cama, para ficar na cama sem poder andar, para ficar numa cama sem poder andar, sem conseguir movimentar. Se é para isso que eu tô vivo? Então, cada vez mais que eu pensava, que eu tinha esse tipo de pensamento, mais eu me afundava, a ponto de não querer ver ninguém, a ponto de, às vezes as pessoas iam me visitar na minha casa, eu fingi que estava dormindo, eu não queria, eu queria ficar sozinho. E quanto mais eu me isolava, mais eu criava uma barreira na minha mente que me travava de tudo, me travava de exatamente tudo. Então, depois que, com o passar Você do chegou a tempo, ter algum quadro depressivo, Cadu? não, com certeza. Tive que lidar com essa questão depressiva, que foi muito, para mim, foi muito difícil, porque imagina, Ricardinho, um profissional do movimento, do nada, ele se vê sem movimento, do nada, ele se vê impossibilitado de poder fazer aquilo que era a rotina dele, de 6 horas da manhã até 10 horas da noite, era o que eu fazia. Então, do nada, eu estava preso numa cama, eu não podia andar, só podia ficar com a perna estendida, eu não conseguia movimentar meu braço porque eu estava com o ombro lesionado, estava com uma lesão nervosa, e eu sentia dor o tempo todo. Então, eu ficava pensando, pensando, questionando a Deus, e pensando, e questionando a Deus, e me afundando em pensamentos extremamente negativos. E eu achava que eu estava criando uma válvula de escape, pensando que, não, mas tá tudo bem, logo eu vou estar competindo de novo, logo eu vou estar treinando de novo, logo eu vou estar com a minha vida de novo, tudo normal, tudo no eixo. Só que eu estava pensando que isso seria uma coisa rápida, tipo assim, a ponto de coisa de daqui a uns 3 meses tá tudo bem, daqui a uns 3 meses eu tô novo, tá top. Só que não foi dessa maneira, e foi com a dificuldade, eu precisei chegar ao fundo do poço, eu precisei chegar ao fundo do poço e ver que não tinha ninguém comigo, que ninguém poderia fazer aquilo por mim, para eu poder de fato tomar uma atitude. Então, quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu vi, falei assim, cara, se eu não fazer alguma coisa, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Então, eu comecei a mudar o meu pensamento. Falei assim, cara, eu acho que se eu não conseguir mais voltar a ser um atleta profissional, tá bom, eu realizei esse sonho. Eu consegui ser um atleta profissional, que sempre foi meu sonho desde criança. Então eu realizei o meu sonho de ser um atleta profissional. Eu fui campeão em eventos que muitos atletas sonham em ser campeão, então eu consegui ser campeão em eventos assim. Consegui ganhar de adversários que estão no top 1, consegui ganhar de adversários que são top demais em cada, na região deles. Então, isso foi me trazendo conforto. Até que chegou o ponto assim que eu falei assim, cara, eu acho que nesse momento eu não tenho que pensar nessa questão de atleta. Eu acho que nesse momento eu tenho que pensar na minha vida. Eu tenho que pensar em continuar a minha vida sem me apegar ao que aconteceu lá atrás. O que aconteceu lá atrás passou. Vamos que vamos, vamos construir um capítulo novo, vamos construir uma história nova. E foi aí que que eu vi algumas possibilidades. Então eu falei assim, cara, do jeito que eu tô, fica difícil conduzir uma aula de Muay Thai, porque eu ainda estou passando por uma recuperação, então ainda é difícil de eu conduzir uma aula de Muay Thai. Aí depois foi aparecendo o caminho, mas eu falei assim, cara, mas para instruir, para passar um treino, para ajudar um aluno numa sala de musculação da academia, cara, não tem nada que me impeça de fazer isso. Por que, que eu tô, porque eu mesmo estou me impedindo de poder fazer isso? E eu comecei. Aí eu comecei com alguns amigos, falei assim, cara, deixa eu dar uma moral no seu treino, né? Não vou nem não quero nem te cobrar nada, não. É só para distrair um pouquinho minha mente, para eu poder ocupar minha mente com alguma coisa legal e tal. Aí começou assim, começou ajudando algumas pessoas com treino, ajudando algumas pessoas próximas com treino, até aparecer oportunidades em locais, em academias boas e que me levaram aonde eu estou hoje, que hoje o meu foco, hoje o meu trabalho principal é na parte da musculação. Agora que eu comecei a retomar meu trabalho com Muay Thai. Mas até então, antes, meu último trabalho com Muay Thai foi antes de sofrer acidente. Eu não tinha trabalhado com Muay Thai. Então, após 11 meses que eu voltei a ministrar aulas de Muay Thai, que eu voltei, no caso, na semana passada. Que eu, que até então eu não estava, até então, na minha cabeça, eu tinha pensado o seguinte, cara, eu não vou focar nisso não. Ano que vem, se for da vontade de Deus, eu volto a dar aula de Muay Thai. Mas até que
as coisas foram se encaixando, fui começar a ser, fui sendo procurado por alguns alunos que sempre me mandaram mensagem, sempre quiseram treinar comigo. Então, fui vendo a possibilidade de acontecer e vi que não realmente não estava impossibilitado de fazer aquilo. E desde então tem tudo fluído. Mas o meu foco hoje é a parte da musculação, a parte da educação física. Não está totalmente voltado na parte da luta. Então Óbvio você que não ainda é. Eu treina já, ninguém por enquanto. Você está não, começando a retornar não. agora. Estou começando, estamos montando a turma já está grande, graças a Deus. Mas estamos começando um trabalho. Estamos começando um trabalho. Ainda não é um trabalho assim que decolou. Mas, se Deus quiser, é um trabalho que já deu certo, em nome de Jesus. E como que você se vê no futuro, Cadu? Você Rapaz, pensa é uma excelente pergunta. retornar à luta? Excelente pergunta. Olha, eu vou ser bem sincero com você, Ricardinho. Talvez tenha alguns seguidores assim que não vão gostar do que eu vou dizer, mas hoje, o Cadu de hoje, com base a tudo que eu passei, com base às experiências, hoje eu não tenho mais vontade de ser atleta profissional. Não é uma coisa que eu pretendo me dedicar, que é voltar a ser um atleta profissional. Porém, a minha vontade, Ricardinho, é o quê? Me especializar ainda mais para poder formar atletas. Tanto formar atletas, ajudar atletas na preparação física, da parte da educação física, como também formar atletas e ajudar na parte das artes marciais. Então, o meu foco é fazer uma consultoria bacana, uma consultoria completa, e trabalhando com atletas profissionais. Mas particularmente Cadu, eu não tenho mais esse sonho, eu não tenho mais essa vontade de ser um atleta profissional. Eu acho que entrou uma mensagem aqui, Cadu, que é Minha da mãe, alguém da sua mãe. Você quer ler pra gente? vamos lá, vamos lá. Primeiramente, fala mãe, tudo bem? Vamos lá. Boa noite, Ricardinho, e ao meu filho, Carlos Eduardo. Só posso expressar hoje é a minha gratidão pelo milagre que recebi. Boa noite, Ricardinho, e ao meu filho, Carlos Eduardo. Só posso expressar pelo milagre de Deus. É, mãe, vencemos, mãe, vencemos essa luta, hein? Uma coisa bacana que eu sempre falei com as pessoas próximas a mim é que, assim, eu sempre fui lutador. Eu sempre fui lutador. Na minha vida toda, eu fui lutador. Eu só mudei a área de luta. Eu saí dos ringues, dos octógonos e eu tive que lutar pela minha vida. Mas em nenhum momento eu deixei de ser lutador. Eu continuo sendo lutador. Cadu, muito obrigado por esse papo incrível que a gente Pô, teve. eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu, por mim, eu ficaria horas e horas O conversando. papo vai rendendo, a gente gosta. E ó, que Deus abençoe esse projeto, Ricardinho, um projeto incrível, muito bacana, um projeto extremamente necessário, e eu tenho certeza que já deu tudo certo, que é um projeto que já está sendo abençoado. E pode contar comigo sempre. Muito obrigado, Cadu. Eu quero deixar aqui para as pessoas que estiveram até agora que essa live ela vai ficar salva. Daqui a Top. pouco o episódio do Cadu vai estar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Music, em todas as plataformas para quem quiser ouvir. Cadu, mais uma vez, muito obrigado pela nossa Eu que conversa. agradeço. Eu que agradeço, meu amigão. Muito Tamo junto. obrigado. Tamo junto. E Possível. Sim. Vai salvar, não? Ah, E agora? encerrar. Encerrar agora?